4 ano, tudo bem com vocês, meus amores? Já estão com saudade da escola, né? Pois bem, essa semana teremos aulas remotas, né? Aulas virtuais. E aí, hoje, terça-feira, eu convido vocês a pegarem um livro de história. Vamos pegar o livro de história e vamos abrir lá na página 142, onde nós vamos falar do Reino Unido ao Império. Nós vamos compreender o que aconteceu com a chegada da família real até o Brasil, né? Quem foram, assim, que ficaram à frente, né, de toda essa caminhada, assim que os portugueses vieram ao Brasil para se fixar e tentar continuar tomando posse da nossa terra, certo? Vamos lá. Então, página 142. No século XIX, tropas francesas invadiram Portugal. Devido a essa invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808. Sendo assim, a sede do governo da metrópole foi transferida de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro. Com a família real vieram muitos funcionários da corte, como ministros, conselheiros e juízes. Porém, todo o trabalho braçal continuou sendo feito pelos escravos. Então, assim, quando a família real ela veio para o Brasil, né, ela não veio só a família, ela trouxe bastante gente, veio uma tropa, né, de pessoas, de funcionários que trabalhavam na corte, tá aí o exemplo de juízes, conselheiros, ministros, né, entre outros. Porém, quando essa tropa, quando essas pessoas vieram, esses funcionários vieram até o Brasil, eles não ficaram tendo trabalho pesado. Quem continuou tendo trabalho pesado foram os escravos, né? E aí nós podemos perceber o quê? Que a metrópole, ela passou a ser aonde? Lá no Rio de Janeiro. Então, quando a família real veio para o Brasil, a metrópole se tornou a cidade do Rio de Janeiro. Transmigração e a família real, da família real. A vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como transmigração da família real. A mando do rei português, muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas para a instalação da corte portuguesa. O que aconteceu? Os fidalgos, né? Quem eram os fidalgos da época? Eram os senhores, os homens que tinham condições, que não pagavam impostos para a coroa portuguesa, porém eles tiveram que ceder suas casas para os portugueses, tá? E aí, o que aconteceu? O selo real era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo. Os habitantes tinham que se retirar. Era como se fosse hoje esse adesivo que é colocado aí nas nossas portas. Eles vinham, colocavam aquele adesivo dizendo que ali era como se fosse propriedade, moradia, né, da coroa portuguesa, da família real e dos seus funcionários. Então, era obrigatoriamente as pessoas que moravam naquela residência tinham que sair para assim dar a vez à coroa portuguesa, né? As pessoas ficaram ali morando por algum determinado tempo, porque eles não tinham onde ficar. Então, eles se achavam dono dos locais, né? E eles acabavam ficando ali. Ninguém poderia contestar nada, ninguém poderia dizer nada na época, tá, gente? O príncipe regente governava Portugal, substituindo sua mãe, Dona Maria I, que havia ficado louca. Para melhor governar, Dom João tomou uma série de medidas para o Brasil, entre elas a extinção da colônia, elevando-a à categoria do Reino Unido ao de Portugal. Vocês lembram das aulas anteriores que nós falamos sobre as colônias, que eram os lugares, né, onde quando tinham as viagens dos franceses, dos portugueses, eles vinham, ficavam hospedados nas colônias. Então, Dom João, ele não queria mais as colônias, ele queria fazer o quê? Ele queria que o Reino Unido, né, elevando a categoria do Reino Unido até Portugal. Então, automaticamente, o Reino Unido passou
pertencer, né, a Portugal. Outra coisa que foi bem assim, que é bem contado na história, a questão da sua mãe, Dona Maria I, né? Que ela ficou louca, que para a época, né, não era normal, então ela ficou louca, teve algum problema mental, e aí depois de determinado tempo ela veio a falecer, certo? Iniciava-se, portanto, a época em que vivemos junto ao reino Portugal, podendo Dom João observar muitas necessidades na nossa terra, certo? Com o falecimento da Dona Maria I, Dom João tornou-se o imperador do reino de Portugal, com o título Dom João VI. Porque assim, como a mãe dele estava no trono, né? E aí ele não poderia, ele era o príncipe ainda, mas com o falecimento da sua mãe, automaticamente, né? Era hereditário, passado de geração em geração. Então ela que era a rainha lá de Portugal, ele se tornou o rei e acabou tendo que voltar para Portugal, deixando aqui no Brasil a sua família, né? E ele teve que voltar para tomar de conta de Portugal. Depois que as tropas napoleônicas deixaram Portugal, Dom João VI teve que retornar à corte da Europa para reassumir a terra. Assim acontecendo, ele deixou aqui no Brasil seu filho Dom Pedro como príncipe regente. Então, seu filho tomou de conta, né, que era um príncipe, tomou de conta aqui do Brasil, ficou sendo o príncipe do Brasil, né? E aí ele teve que voltar, Dom João VI teve que voltar para tomar de conta das terras, que por conta do falecimento da sua mãe. Nossa história passou, portanto, a tomar novos rumos com a saída da família real, iniciando-se o período do Brasil Império, poucos anos depois do retorno de Dom João VI para Portugal. Então, o que nós podemos concluir com essa aula de hoje do Reino Unido ao Império? O que aconteceu? Resumindo toda a aula. O Reino Unido, aqui no Brasil, as terras brasileiras pertenciam à corte portuguesa. Com a vinda da família real ao Brasil, eles tomaram mais de conta, né, das terras brasileiras e trouxe toda a corte portuguesa para o Brasil. E aí aqui se instalaram. Porém, depois do falecimento da mãe de Dom João VI, né, que ele levou esse título por conta da hereditariedade que era passada, e ele já era a sexta pessoa da sua família, que era o rei. Com o falecimento dela, da Dona Maria I, ele teve que voltar para a Europa, deixando seu filho como um príncipe regente aqui do Brasil, administrando o Brasil. Só que nas próximas aulas nós vamos ver o que aconteceu com essa administração do seu filho, tá? E aí, temos uma atividade proposta lá na página 143, onde a primeira questão nós vamos fazer, a tia faz aqui, e aí vocês vão fazendo, nós já vamos corrigindo, certo? Vamos lá. De acordo com a transmigração da família real, assinale as alternativas certas. Vamos lá. Primeiro quadradinho. Com a invasão francesa, o imperador Napoleão Bonaparte conseguiu uma aliança com o príncipe Dom João. A tia, eu não falei um ponto, né? Que quando a família portuguesa foi expulsa pelos franceses, quem estava à frente era Napoleão Bonaparte, lá na França, né? Então, não confere. Esse primeiro quadradinho vocês não vão marcar, tá? Segundo quadradinho. A família real, chegando ao Brasil, ficou instalada em casas cedidas por fidalgos? Correto. A sede do governo português foi transferida para o Brasil a mando de Dom João? Sim, também está correto. O príncipe Dom João tornou-se imperador porque sua mãe, Dona Maria, ficou louca? Não. Por que ele tornou-se imperador? Porque a mãe dele faleceu. Muito bem. Com a chegada da família real, o Brasil foi elevado à categoria do Reino Unido a Portugal? Correto. Muito bem. Segunda questão, vocês vão pesquisar e responder. Vamos lá. Qual é o nome do imperador francês que invadiu Portugal com as suas tropas? Eu acabei de dar a resposta. Nem vai precisar pesquisar. Foi Napoleão Bonaparte. Isso mesmo, muito bem. Terceira questão.
Como ficou conhecida a vinda da família real para o Brasil? Ficou conhecida como transmigração da família real. A chegada deles ao Brasil, diante da história, ficou conhecida assim, como transmigração da família real. Quarta questão. Com o falecimento de Dona Maria I, Dom João, seu filho, tornou-se imperador do Reino de Portugal com que título? Troque o algarismo pelas letras correspondentes à ordem do alfabeto. Vamos lá. Então, tem o número 4 no alfabeto A, B, C, D, D. Então, a quarta letra do alfabeto D. Entenderam como é que vai ser? Aí tem 10. Qual é a 10ª letra do alfabeto? J. Então, a resposta vai ficar como Dom João VI. Muito bem. E a quinta e última questão diz o seguinte. Dom João elevou a colônia à categoria de quê? Vamos lá. Primeiro quadradinho diz colônia real. Foi isso? Não. Segundo quadradinho, Reino Unido? Sim. E o último quadradinho, cidade real? Não. Então, a resposta correta é Reino Unido. Certo? Então, meus amores, essa foi nossa aula de história de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Uma aula bem pequena, né? Mas um conteúdo bem legal. Um super beijo para vocês. Fiquem com Deus e até nossa próxima aula. Tchau!